Essa semana a gente teve o Lula dando um pequeno afago para a classe média, a gente teve também aí a possível escolha ou um nome mais provável para o novo ministro do STF, teve o Trump se armando, trazendo a defesa, ou na verdade o ataque, né, aqui para o Caribe, cercando a Venezuela, então tá uma tensão muito grande entre Estados Unidos e Venezuela. Praticamente fim do acordo de paz entre o Hamas e Israel, e a gente tem no meio disso tudo algumas boas notícias, algumas notícias mais preocupantes, mas tudo isso que mexe e mexe muito com o seu bolso. Esse aqui é o Radar da Bolsa, o nosso programa semanal, todo sábado, um vídeo explicando o que aconteceu na semana para que você, investidor, saiba exatamente como agir para ganhar dinheiro, saiba como agir para não correr risco de seguir os rumores do mercado, seguir as tendências do mercado, seguir a manada e acabar se dando mal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para viver de renda passiva. Hoje eu estou num ambiente um pouco diferente, eu estou num hotel, deu uma confusão no meu voo de São Paulo para Chapecó, ele teve um probleminha na hora de aterrissar, muita chuva, água na pista, arremeteu, passei um susto dos infernos, então estou gravando aqui hoje à noite no hotel para que você tenha todo o conteúdo. E vamos começar então aqui falando sobre o Lula, né? O Lula, ele recebeu Messias, que é o favorito ao STF ao lado de líderes evangélicos. E não me venha com essa história de o Lula tá fazendo não sei o quê, porque o Lula tá agradando os evangélicos, o Lula tá, como é que as pessoas falam, tá minando o STF, tá colocando só pessoas dele. Cara, se fosse o Bolsonaro, ele ia fazer a mesma coisa. Vamos lembrar que o Bolsonaro falou lá atrás que ele ia nomear um ministro terrivelmente evangélico. Então, o Lula aqui tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tá tentando agradar a ala evangélica, que é onde ele perde um pouco os votos, ou que ele perde uma quantidade significativa de votos. Então, pensando já na corrida eleitoral do ano que vem, né, do próximo ano, ele já está mexendo os pauzinhos. O Lula, de burro não tem nada, ele é bem esperto, ele sabe muito bem como mexer, como organizar as peças para que ele tenha uma boa jogada e chegue lá na frente dando checkmate. Então, vamos ver qual vai ser o desdobramento disso tudo. Outro ponto importante é que o Lula, ainda pensando em 2026, na próxima eleição, ele lançou um pacote com financiamento de moradia para a classe média e para a reforma também, né? O anúncio ocorreu um ano antes das eleições, quando o presidente deve pleitear continuidade. O Lula tomou a primeira medida que beneficia a classe média. Eu não sei se você lembra de alguma outra, se lembrar, deixa aí nos comentários, eu não lembro de nenhuma outra medida que tenha beneficiado a classe média. Mas essa medida aqui, ela é bem interessante. Por que eu falo que ela é bem interessante? Vamos pensar aqui, ó. Até hoje, né, depois de todo o processo aí que aconteceu de educação financeira, graças a nós, educadores financeiros, as pessoas estão saindo da poupança, o saldo de poupança, ele tem se reduzido. E aí o governo e o Sistema Nacional de Habitação, enfim, né, eles adotaram algumas medidas como, por exemplo, reduzir o percentual de financiamento. Então, antes você podia financiar 80% de um imóvel com recursos da poupança. Baixou isso para 70%. Depois de um determinado período, passou a ser 70%. Outra coisa, o valor máximo financiável era 1,5 milhão. Aí o Lula veio, trouxe essas medidas, essas reformas aqui, né? E esse pacote, né? Enfim, não são reformas, desculpa, é um pacote. Ele trouxe esse pacote e voltou o nível de financiamento para 80% e elevou o valor para 2.250.000. Então era 1,5 milhão, foi para 2.250 e era 70%, foi para 80%. Isso é muito bom para as pessoas que ganham aí 15, 20, 25, talvez 30 mil, que fazem parte da classe média. Então é algo que ele trouxe de benefício para essa galera, é um benefício bem considerável, principalmente pensando em eleições, é um benefício bem considerável. E
Eu, sinceramente, não lembro de nenhuma outra medida que tenha beneficiado a classe média durante esse governo, né? Durante o terceiro governo Lula que a gente está vivendo aqui. Então, é uma medida interessante, vamos ficar de olho, vamos ver o que isso vai trazer de desdobramento para as ações na Bolsa, de construtoras, de incorporadoras, para fundos imobiliários, enfim, vamos entender o que essa medida vai acrescentar, mas sim, é uma coisa que é possível, que bote bastante dinheiro no teu bolso. Se você conseguir entender o momento, comprar ações e fundos imobiliários baratos, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Fechou? Outra coisa, agora já passando da parte do Brasil para o mundo. O Brasil e a Índia lançaram negociações para ampliar acordo de preferências tarifárias e aprofundar laços econômicos. Então, a Índia é um mercado gigantesco, 1 bilhão e tralalá de pessoas, né? O segundo maior mercado, só perde para a China. E é interessante para o Brasil fazer negócios com países emergentes e principalmente países absurdamente populosos como China e Índia. Então, um bom vento soprando aqui, né? Um bom presságio para nós, esse início de negociação para ampliar o acordo com relação a essas preferências tarifárias aqui, Brasil e Índia. Então, é um gol a favor do Brasil, não é um gol contra, né? Tem muita coisa que o governo faz que é gol contra, essa aqui, pelo menos, jogou a bola para o lado certo, não fez besteira. Beleza? Vamos lá. Vieira diz que reiterou o pedido para reversão do tarifaço e que conversa com Rubio foi produtiva. Já que o Brasil está renegociando ali as tarifas com a Índia, claro que a gente tem que renegociar também as tarifas com o nosso maior cliente, vamos chamar assim, os Estados Unidos, né? Aquele tarifaço do Trump não veio tão pesado quanto a gente imaginava, mas ainda assim ele causa algumas feridas aí para o Brasil. Então, a ideia é que tenha uma negociação produtiva e positiva para que o Brasil consiga reduzir essas tarifas, e o Vieira fez isso, e o Rubio gostou bastante da conversa, inclusive o Trump e o Rubio vem elogiando bastante os negociadores brasileiros, o que para muita gente pode parecer estranho, o que, assim, para mim soa muito positivo, não sou estranho, soa positivo que isso esteja acontecendo, porque a gente precisa resolver essa situação com os Estados Unidos o quanto antes. E a Bolsa Brasileira, como será que ela se comportou? Veja, nos últimos 5 dias deu uma subidinha, né? Aí quase 2% nessa última semana. Então, opa, a Bolsa reagiu bem aos acontecimentos internos aqui do Brasil, aos acontecimentos que estão nos cercando. O índice dolarizado ficou no 0 a 0. Por que ele ficou no 0 a 0? Subiu 0,14. Por que ele ficou no 0 a 0? A nossa bolsa subiu, mas o dólar desvalorizou. Então o real deu uma leve valorizada essa semana, subiu, o dólar caiu, né, 2,34, então o real subiu um pouco mais que isso, porque o preço é menor, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, o dólar caiu 2,34%, então a bolsa, o Ibovespa dolarizado se manteve estável. A alta da nossa bolsa, a queda do dólar, as duas coisas chegam no centro aqui, então ficou mais ou menos estável. Já passando para a parte do mundo, falando sobre Estados Unidos, operações secretas da CIA geram tensões sem precedentes que podem levar à guerra entre Venezuela e Estados Unidos. A defesa americana, né, no caso aqui o ataque americano, né, está se posicionando no Caribe, ali perto da Venezuela e tal, com direção à Venezuela. O que aconteceu essa semana de importante também? Uma opositora do Maduro ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o que dá mais força, dá mais voz, dá mais poder para que os Estados Unidos entendam que eles possam tentar intervir na Venezuela e eliminar o Maduro da jogada da cena política. Então, pode ser que algo esteja acontecendo. Por que a gente tem que ficar de olho? Por que isso aqui é importante entender? Porque hoje a gente tem a Venezuela como um grande exportador de petróleo. Se acontecer qualquer coisa, uma guerra eventual, etc., pode afetar os preços dos barris de petróleo e dos derivados e tal. Então isso pode afetar
tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto positivamente para empresas que exploram petróleo, como a Petrobras, pode se beneficiar disso, mas também pode pegar outras empresas e indústrias que dependem do derivado do petróleo ou de derivados de petróleo para sua produção, como é o caso da aviação, né? Empresas de aviação, elas dependem de combustível e aí ficando mais caro, a margem diminui e etc. Então pode dar uma pequena variação aí, um lado para o bem, outro lado para o mal, a gente tem que ficar de olho nisso, ok? Outra coisa que a gente está vendo também acontecer lá nos Estados Unidos é que um ex-conselheiro do Trump foi acusado de uso indevido de informações secretas pela Justiça dos Estados Unidos. E aqui eu já vou linkar com uma outra notícia que aconteceu semana passada. Semana passada, o Trump, eu inclusive falei no nosso programa semanal, o Trump foi lá e falou que a China era um problema porque ele ia tarifar a China e blá 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 e blá 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 blá. Nesse discurso, na verdade não foi nem um discurso, foi um tweet dele, tá? Ele fez um tweet falando isso. Um cara desconhecido apostou contra o Bitcoin poucos minutos antes do anúncio do Trump e faturou R$1 bilhão. O investidor misterioso começou a montar as posições entre quarta e quinta-feira, alcançando o pico meia hora antes do anúncio de Trump, que abalou os mercados. O que estão insinuando, o que estão dizendo, o que tem muita gente trazendo aí como se fosse uma verdade absoluta. O Trump tem alguns insider traders, são pessoas, para você entender, que têm informação privilegiada e agem antes no mercado. O mercado americano ele tem uma regulação um pouco mais branda com relação a isso. Aqui no Brasil, se acontece isso, o cara tá ferrado, se descobrem, óbvio, né? O cara tá ferrado. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais branda a situação, não que seja a Deus dará, né? Mas é um pouquinho mais branda, então a justiça americana está investigando para entender como é que a coisa funciona, ok? E a Bolsa Americana, como é que reagiu nos últimos dias? De forma estável. Essa última semana ela reagiu de forma estável, ali subiu 0,10 e ficou tranquila. Enquanto a Bolsa Americana está tranquila, enquanto a gente tem essas notícias do Trump, guerra com a Venezuela podendo acontecer e etc., a gente teve uma péssima notícia que Israel e Hamas fizeram um acordo de paz na semana passada e esse acordo está perto de ruir. Por quê? Assim que o Hamas entregou alguns reféns, Israel falou que vai continuar os ataques enquanto o Hamas não entregar as armas. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Última notícia de Israel é que eles dizem que corpo devolvido pelo Hamas não é de refém em Gaza e questiona cumprimento do acordo. Quando eles questionam, já mostra que eles não têm interesse em cumprir, né? Lado nenhum, e eu não estou falando de Israel, eu não estou falando do Hamas, estou falando que lado nenhum tem interesse de cumprir esse acordo. Simplesmente foi alguma coisa para botar panos quentes ali momentaneamente, mas um lado e outro nunca vão se entender. Acho que quem é de lá sabe, eu visitei Israel em 2019 e os israelenses, eles odeiam o pessoal de Gaza, eles odeiam o pessoal de Gaza, odeiam com toda a força do mundo. Eu visitei a muralha, tem uma muralha da paz e etc. Eu fui perseguido por furgão, todo lugar que eu ia, parava algum mirante, é uma cidade que é fronteira ali com Gaza, né, de Israel com Gaza, tinha um furgão me seguindo, embora não, assim, de forma, como é que fala, explícita, o furgão, todo lugar que eu ia, dava 2 quadras, o furgão estava passando. Aí eu parava num lugar, do nada, o furgão passava do lado. E um furgão todo fechado, provavelmente com o exército israelense ali, etc. Porque eu era uma pessoa estranha visitando uma cidade de fronteira com Gaza. Enfim, recomendo muito a viagem para Israel, inclusive, é um lugar muito bom, um lugar legal, bonito, interessantíssimo para conhecer, mas fica aqui o adendo sobre a questão Israel-Gaza, Israel-Hamas. O povo de Gaza não tem nada a ver com o Hamas, os palestinos não são o Hamas, são governados porque como uma comunidade no Rio de Janeiro, né? Nem todo mundo que mora na comunidade é bandido e nem todo bandido mora na comunidade, mas muitos bandidos moram dentro da comunidade e aí o exército e a polícia sobem e fazem o que fazem, assim
também é em Israel, trazendo esse paralelo aqui, fechou? Esse aqui foi o nosso Radar da Bolsa, tô sem voz, tô desde de manhã acordado, correndo atrás de avião, hotel, entendendo, tentando ver o que vai acontecer, mas produzindo aqui para vocês conteúdo, porque compromisso é compromisso e eu arco com todos os meus, fechou? Semana que vem a gente se vê. Um grande abraço, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e lembra que isso aqui é um jogo de xadrez e o investidor que entende o movimento das peças é o cara que vai comprar barato e vender caro e é o cara que não vai seguir a manada. Fechou? É nóis, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.